Opa, bom dia pessoal, bora para mais uma aula de isostática. Hoje vamos abordar sobre diagramas de esforços solicitantes. Geralmente em exercícios de isostática, né, nós temos calcule as reações de apoio, os diagramas de esforços solicitantes. Mas o que seria isso, né? Você que está estudando engenharia já deve ter visto, né? Então, o que são os diagramas de esforços solicitantes? A gente vai ver um exemplo mais à frente para exemplificar, né? Mas essa foto aqui a gente consegue ver. Nós temos três tipos de esforços solicitantes: o esforço cortante, o esforço axial e o esforço de momento fletor. O esforço cortante é a tendência que uma força tem em cortar, no exemplo ali, a barra, né? Tendência em cortar a barra, né? Quando você aplica um esforço em uma barra, a barra ela tenta resistir a esse esforço. Por isso que existem os esforços solicitantes. Por exemplo, você está tentando ali, ó, esse esforço de 4 kN, ele está tentando cortar a barra. Então, existe um esforço solicitante para tentar resistir esse esforço aplicado por essa carga, né? O esforço axial é um pouco mais simples de entender, né? Por exemplo, você está comprimindo essa barra, né? Imagina que essa barra está sendo comprimida ou tracionada, né? Vai existir um esforço solicitante para resistir a essa compressão ou a essa tração. E o momento fletor é a tendência de a barra girar, então existe um esforço solicitante da barra para tentar resistir a essa tendência a barra girar. Vamos ver com um exemplo para entendermos como fazer esses diagramas aqui, como que a gente faz eles, né? E qual é a importância deles. Então, vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma barra. Vocês já estão acostumados a ver exemplos assim, né? Um apoio A, apoio fixo no ponto A, um apoio móvel no ponto C, né? Esse apoio fixo no ponto A tem duas reações de apoio, uma reação na horizontal, outra na vertical, e o apoio C, um apoio móvel, só tem uma reação na vertical. Para calcular os esforços, as reações de apoio, né? Nós já vimos exemplos anteriores, né? A gente utiliza as três equações da estática, e verifica primeiro se a estrutura é isostática, né? No caso aqui, a estrutura é isostática. Três incógnitas de apoio e três equações de apoio. Três equações da estática. Aqui, vamos escolher um ponto onde vamos aplicar os somatórios dos momentos, o ponto A. Escolhendo o ponto A, nós temos, no ponto A, o que provoca momento no ponto A? O RCY, multiplicado pela distância, girando a barra no sentido anti-horário. Então, por isso que a gente colocou positivo. Menos essa força de 15 kN, aplicada a uma distância de 3 metros, girando a barra no sentido horário. Isolando RCY, nós encontramos que RCY é igual a 5,54. Para calcular RY, é só utilizar a equação da estática dos somatórios dos esforços verticais. Fazendo isso, né? RAY mais RCY menos 15 é igual a zero. Então, encontramos RAY, isolando, né? Igual a 9,46. Certo. O RAX, como a gente já viu em exemplos anteriores, como a gente não tem nenhum esforço horizontal, o RAX vai ser igual a zero. Mas como que a gente calcula os esforços, né? Agora, a gente calculou as ações de apoio, agora vamos calcular os diagramas de esforços solicitantes, né? Como que a gente calcula? Antes de mais nada, a gente precisa adotar a convenção de alguns sinais, né? A gente viu ali na barra, né, que tem alguns sinais, né? Sinal positivo, sinal negativo, né? Qual que é a convenção que eu adoto? Eu adoto assim, que para normal, né, que é tração, compressão, quando o sinal é positivo, para mim é tração. Quando o sinal é negativo, para mim é compressão. E geralmente eu represento, né? A gente tem um exemplo aqui numa barra, né? Ó. Se o sinal é positivo, né, que é a tração, eu vou representar acima da barra o diagrama. Se ele é negativo, eu vou representar abaixo da barra. Isso para normal cortante. Para cortante, para determinar se eu vou representar em cima ou embaixo, o exemplo vai ficar mais fácil. Né? Porque aqui fala giro do trecho analisado no sentido horário, giro do trecho analisado no sentido anti-horário. Isso a gente vai entender melhor com o exercício, né? E o momento fletor, aqui é mais fácil representando aqui. Eu queria uma régua, né? Mas vamos, por exemplo, o que quer dizer o momento fletor? Quando a gente traciona
quando a gente tem uma força aplicada, imagina uma força aplicada aqui nesse caderno aqui, ó. Uma força aplicada bem aqui. Qual que é a tendência do caderno? É fazer isso aqui, né? Ó. Quando você faz isso aqui, você está tracionando as fibras, ó, as fibras. Essa folha aqui de baixo, ela está sendo tracionada, né? Ó, a folha de baixo tracionada, e a folha de cima, ó, está sendo comprimida. Quando isso acontece, eu represento o meu sinal é positivo e eu represento embaixo da barra. A gente vai ver com o exemplo, vai ficar mais fácil. Quando acontece o oposto, né? Quando acontece isso, né? Eu estou tracionando as fibras superiores e comprimindo as fibras inferiores, eu represento por um sinal negativo. Mas com exemplo, vai ficar mais fácil, né? Vamos ver o exemplo. Agora eu vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar a tela do caderno para fazer o exemplo. Vamos parar de compartilhar a tela. Parar a apresentação. E agora, eu vou